Olá, bom dia. São 2 horas da manhã. Nós estamos agora já de prótese, né, podendo sorrir. Então, fizemos o trabalho graças a vocês, graças a Deus primeiro, segundo a vocês. Então, ainda estou me adaptando, a língua ainda está grande dentro da boca. Obrigado àqueles que contribuíram. É muito desagradável gravar um vídeo sem o meu sorriso, sem os meus dentes da arcada inferior. Muito bem, então aproveito esse agradecimento, né? E então, a partir de agora eu poderei sorrir e gravar os vídeos, né? Tendo os meus dentes como sempre tive. Por quê? Porque vocês têm contribuído, né, com o Pix 223-992-67753. Tem considerado os nossos vídeos como sendo aulas, videoaulas, por isso tem contribuído. E tem feito muitas perguntas. Façam, que eu respondo no rodapé aqui, tem o lugar para vocês fazerem perguntas. E tem o meu e-mail, que eu também deixo. Quem quiser fazer pergunta por e-mail, faça. Pedido de material, tudo que aparecer aqui, toda figura, todo livro, se eu tiver possibilidade de enviar por e-mail. Alguns eu não posso mandar por e-mail, são grandes demais. E, finalmente, aquele que quiser um curso particular, então se matriculará no nosso curso Colégio dos Magos Caldeus, que é aula à parte. É 1h30 de aula, o preço a combinar. Garanto que ninguém ficará sem a aula, né? Se quiser de fato se matricular no curso, se quiser de fato ser um mago, nós vamos chegar a um acordo. Eu não sou negociante, eu não estou atrás de um balcão vendendo meu conhecimento de magia, tá? Então temos já vários alunos, inclusive 3 casais, um casal na Austrália, um casal na Bélgica e um casal na Suécia, estão fora do Brasil. Olha só onde nós chegamos, gente, né? Graças a Deus. Agora, vamos enfrentar o assunto. Nós tínhamos começado dizendo que a guerra Rússia-Ucrânia, eu fui lá para as causas primárias, por isso muita gente ainda está sem entender direito o que é que está acontecendo, mas nós já estamos no momento crucial. Nós demos aqui, na aula passada, nós demos aqui a lista dos czares, não vou repetir, está aqui a lista dos czares, né? Vou apenas dizer que o último foi Nicolau II, que reinou de 1894 a março de 1917, quando abdicou, foi obrigado por Lenin, com 50 anos, e em 1918 também foi assassinado por ordem de Lenin. Junto com ele, toda a família Romanov. E assim, o Partido Social Democrático Bolchevista tomava conta da Rússia, que passava a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é aí que vai entrar a Ucrânia. Somente aí. Então, veja de onde eu vim para chegar até aí. Necessário será que o czar Nicolau morra, que o czarismo desapareça e, portanto, que a grande Rússia se torne a União Soviética. Aí sim, aí vai aparecer a Ucrânia, e aí vocês já vão começar a compreender o problema da guerra russo-ucraniana, tá bom? Mas eu tenho essa mania, eu prefiro a visão histórica dos fatos. Então eu vim de lá de longe, mas aqui já estou perto. Já estou aqui no último Romanov, Nicolau II, e já com as notícias aqui da notícia final, né? Então não fiz suspense, né? Nicolau II é obrigado a abdicar em 1917 por ordem de Lenin. Numa mesa, ele bota o papel de abdicação e obriga ele com um revólver na têmpora a assinar a abdicação. E isso é em 1917, novembro, 15 de março de 1917, e em 1918
o mesmo Lenin manda uma tropa bolchevique, de mercenários bolcheviques, assassiná-lo. E assim a Rússia se torna, a Rússia dos czares se tornará a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E repito, só aí começaremos a entender o que é a guerra Rússia-Ucraniana. É importante que a guerra estoure em 1914 para que os protocolos não sejam divulgados, e a czarina Alexandra toma o trono, quer dizer, senta no trono, e aí o célebre personagem, que agora nós vamos falar sobre ele, que era uma eminência parda, governava o czar através da czarina, e aqui não. Aqui a czarina, uma vez que o czar, para dar o ânimo às tropas russas na guerra, ele vai para o fronte, a czarina senta no trono, Rasputin se torna de fato o czar da Rússia. Aí vai ser um ano de guerra, isso é em 1915. Em 1916, a CIA descobre, não sei se é qual o nome de CIA, a Polícia Secreta Americana descobre um complô para matar, para acabar com o czarismo, mas não fará isso sem matar Rasputin. Então aí vem a importância de Rasputin, esse homem que governou a Rússia sentado no trono do czar de 1915 a 1917, então dará vida pelos Romanov. É dele que nós vamos falar. Já tínhamos mostrado a fotografia dele. O livro aqui eu vou dividir em duas partes, porque quebrou. Então, este livro, O Assassinato de Rasputin, Manchetes Históricas. Veja só, eu gosto de mostrar, né, a procedência do livro. Editora Brasília, edição original, O Documento Terrível, é assim que é chamado. Organizador Mino Milani, diretor Enzo Orlani. Então, feito pela primeira vez em 1973 e a segunda edição em 1974, todos os direitos reservados, distribuído no Brasil por Fernando Chinaglia, distribuidora. Então, é desse livro, que é a síntese de 2 livros dos assassinos de Rasputin. Um deles é Yusupov, que está aqui, um nobre russo, e o outro é o presidente da Duma. A Duma, não sei se vocês sabem, é o nome que se dá ao parlamento russo. Então, está aqui Puritchekevich, presidente do Congresso da Rússia czarista. Tinha um parlamento e aqui são 2 assassinos, portanto. Este, que é o presidente do Congresso, Puritchekevich, deputado, e o príncipe Yusupov. Opa! É baseado nos livros desses 2 assassinos que este livro foi escrito. Portanto, é um documento, está escrito aqui, manchetes históricas. Portanto, não vai ser os livrecos, né, da erudição livresca, que vai enfeitar com babilaques e símbolos e coisas que vão atrair a atenção dos jovens que são fascinados por aquilo. Não, é a verdade nua e crua, manchete histórica com H. Vamos começar. O homem está aqui. Grigori Ivanovich, chamado Rasputin. Já lemos o pedaço do documento de Yusupov, que diz que é necessário matar Rasputin, que ele chegou a essa conclusão e vai fazê-lo. Aqui é um pedacinho só do livro. Félix Yusupov escreveu O Fim de Rasputin, no exílio da França em 1917.
e o Putikovich vai escrever Eu Matei Rasputin. Então, vamos agora a ele, né? Será o personagem central dessa tragédia e nós vamos agora levar até vocês a história dele. Então, começa aqui. Título: Um camponês siberiano torna-se o homem de Deus. Está aqui a manchete, ó. O camponês siberiano torna-se homem de Deus. O que é um camponês siberiano? Tem uma gravura aqui que mostra um. Então eu vou ver se acho essa gravura assim muito rapidamente, já achei, e vou mostrar a vocês. Aqui está um camponês siberiano. Então, não é Rasputin, vocês estão vendo que a fisionomia é notavelmente diferente, mas seria isso. Rasputin era isto. Uma figura igual a essa. Um camponês da Sibéria. E vai se tornar o czar da Rússia. Então, vamos agora ver como é que esse camponês siberiano chegou a ser o czar da Rússia e por causa disso foi assassinado. Então, não é possível estabelecer com precisão o ano do nascimento de Rasputin. Deve ter nascido, todavia, por volta do fim de 1860 a 1870. 1860. Veja, 1860, perto da Revolução Industrial, que é em 1884, né, que é quando a família Rothschild se estabelece no poder, porque usa a automação, as máquinas, para criar a classe dos proletários, que vai ser os funcionários que vão fazer os sindicatos, e dos sindicatos vai ser feita a Revolução Bolchevique, o Partido Bolchevique, que é exatamente o Partido Comunista que se tornará mundial. Então, veja como as coisas vão se encaixando. O futuro czar, que estava acima do czar, nasceu numa humilde Yazba, na aldeia rural de Petrovsk, nas margens do rio Tura, perto da pequena cidade de Tyumen, no distrito siberiano de Tobolsk, por lance do destino. Então, ele nasce numa cidade pequenininha, chamada, na aldeia rural, Petrovskoye, uma aldeia rural, né? Chamada Izba. As aldeias são como províncias, aqui nós chamamos províncias, né? Então eles chamam de Izba. O nome da aldeia é Petrovskoye. E ele nasce por volta de 1860 a 70, já perto da Revolução Industrial, que vai ser aí que os Rothschild vão crescer, porque eles vão financiar as fábricas vão produzir dinheiro necessário para que eles se tornem os maiores banqueiros do mundo. Então, vamos continuar. Mas ele não é um menino comum. É muito mais inteligente, tem mais imaginação, tem uma capacidade natural de intuição e de introspecção que na aldeia é tomado como dotes sobrenaturais. Essa capacidade manifesta-se quando o pequeno Grigori, intervindo numa agitada reunião de camponeses que comentam o recente roubo de um cavalo, aponta um deles, o de quem menos se suspeitava, e diz: o ladrão é ele. E o cidadão confessa. Então, com cerca de 12 anos, Grigori vive numa fazenda entre cavalos selvagens e mostra os dons dele. Então, ele já tem dons inatos, né? Então, há o roubo de um cavalo e há uma confusão danada, porque o dono dos cavalos quer saber quem é que roubou o cavalo, e então ele é trazido pelo pai, uma criança de 12 anos, ele olha para o pequeno grupo, né, de peões, aponta um e diz: o ladrão é ele. E o cidadão confessa. Pronto. Então, ele já é um predestinado. Ele já nasceu para isso. Vamos ver. Mas,
ele vai ter uma educação, ele vai aperfeiçoar esses poderes. O primeiro ele chama de o grande Efim, é o nome do primeiro instrutor dele, que lê a Bíblia pausadamente para ele. Assim, a infância de Rasputin vai ser toda dedicada a um aprendizado da magia cáucaso-tibetana. E o primeiro mestre dele é o grande Efim. Efim mesmo, E-F-I-M, Efim, que é um religioso que vive de ler a Bíblia. Então, Rasputin começa tendo contato com a Bíblia. Por isso ele vai se tornar um monge, né, leigo, digamos assim. Mas vai carregar o título de monge, embora não tenha ficado no convento, né, que lê para ele a Bíblia. Então, agora ele sai da fazenda e, depois que conhece a Bíblia toda, lida por Efim, ele é transportado numa curta temporada, faz a sua primeira longa viagem, quando já é homem feito, conduzindo um jovem noviço ao convento, ou seja, ele vê num jovem a vocação para padre, e ele pega esse jovem, leva até um convento e diz: seu destino é esse. Olha só, outro dom. Ele olha e diz: você nasceu para ser um sacerdote. Nesse caso, na Rússia, a Igreja Ortodoxa. Aqui nós temos uma fotografia que mostra Rasputin entre os patriarcas ortodoxos. Vamos ver se eu encontro aqui. Devia ter marcado tudo, mas se não encontrar, nós daremos ao longo do trabalho. Então, os patriarcas grego-ortodoxos se vestem de uma maneira diferente, parecem freiras. E aí Rasputin vai aparecer aqui numa fotografia entre dois patriarcas da Igreja grego-ortodoxa. Não aparece aqui, na segunda parte do livro, e vamos ver se aparece na primeira parte, mas eu vou encontrar. Então ele leva o jovem até um mosteiro, e aí, por que ele leva o jovem até um mosteiro? Porque ele diz: você nasceu para ser um sacerdote. E o jovem acompanha ele e vai, e realmente fica no mosteiro. Está aqui, achei a figura. Está aqui. Está aqui Rasputin, e com o bispo Hermógenes e com o monge Heliodoro. Então esse personagem vestido de freira se chama Heliodoro. É um monge da Igreja Grego-Ortodoxa. E aqui é o bispo Hermógenes. E aqui é Rasputin, que foi somente de levar um jovem. E aí posou para uma foto com ele. Ele gostava de se fotografar, mas ele não fica. Ele deixa o jovem, que se chama Felipe, e se tornará um amigo fiel dele durante toda a vida, até a Revolução de 1917, quando a deposição do czar. Então, é um amigo fiel e que se torna monge. Aqui não aparece ele, mas aparece Rasputin com os principais líderes desse monastério. Mas ele não fica aí também. O aprendizado dele, ele só leva o jovem, mas não fica aí. Então, ele vai continuar a peregrinação dele. Ele vai chegar, é a segunda parte do livro. O livro rachou. Então, ele vai continuar, e aí vai passar uma coisa curiosíssima. Depois de passar pelo grande Efim, que lê para ele a Bíblia, e depois de ter levado o jovem Felipe para um convento, ele agora vai encontrar a pessoa mais importante da vida dele. Decorem o nome. É Kistli. Kistli é exatamente um mago que, no seu santuário, é um eremita, detém o mistério da magia caucásio-tibetana. É esse homem que vai passar para Rasputin os poderes que ele vai chegar a ter. Quase um deus.
E a magia cáucaso-tibetana, ela não interfere na sua vida. Então, se você quisesse ser um monge cáucaso-tibetano, um mago cáucaso-tibetano, sua vida não mudaria em nada. Só havia uma proibição. Você podia fazer tudo, beber cachaça, fazer orgias, entrar na esbórnia, dançar o carnaval, se fantasiar. A magia cáucaso-tibetana não interfere na sua vida. Só uma proibição, uma única proibição. Não pode se auto-endeusar. Você vai chegar a ter os poderes de um ser divino, mas você não pode se orgulhar, se tornar arrogante, soberbo por causa disso. Essa é a única limitação. Essa é a proibição. E Rasputin vai infringir esse dogma, vai infringir essa lei. Por isso ele cai. Então ele pode levar a vida que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Né? É isso que o Kisly diz a ele. Ó, vou te dar a minha doutrina. Eu sou o último detentor vivo dos mistérios cáucaso-tibetanos. Vou passar para você. Você já é um predestinado, já passou pelo grande Efim, que leu a Bíblia para você, vai passar por outro grande homem chamado Macário, e assim ele vai fazer uma peregrinação à Terra Santa, onde chora diante do lugar sagrado que dizem ser o Santo Sepulcro. Ele morreu aqui, ele coloca o rosto em terra e chora convulsivamente, porque impressionado, né, tocado pela morte de Jesus. Quer dizer, ele era um grande místico, mas isso não impedia ele de fazer o que ele vai fazer agora. Macário, então, depois do Kisly, que é o principal, é Kisly quem tem o mistério da magia tibetana. O grande Efim apenas lê para ele a Bíblia, passa para ele os conhecimentos bíblicos, ele conhece o Antigo e o Novo Testamento, e Macário diz a ele, em Verkotug, Grigori conhece também o eremita Macário, é outro eremita, que vive na floresta e ouve comovido a confissão que o jovem lhe faz. Eu tenho uma sexualidade desenfreada, doentia. E Macário diz, você precisa controlar isso. E Grigori acha que não deve. Não deve. Simplesmente deve ser aquilo ali. Então, Kisly diz a ele, todo o segredo da magia é cáucaso-tibetana, não há limitação, você pode levar para o que quiser, mas não pode se auto-endeusar. Ele vai cometer isso. Ele vai cair por causa disso. E encontra o segundo mestre, menos do que Kisly, tem menos sabedoria, mas diz a ele, olha, não fica bem para o mago ter uma vida dissoluta. Então, controle, houve a confissão dele, de que ele tem uma sexualidade desenfreada, né, doentia, e diz, você tem que controlar isto. E aí, ele acha que não deve mudar de vida simplesmente porque Macário, que é um dos mestres dele, diz que ele deve mudar. Agora, chamado de Rasputin, Grigori é praticamente um dissoluto. Num baile rural, conhece Feodorovna, do Brovin, a moça loira de onde é vizinha que se vai tornar a esposa dele. Com ela, ele vai ter 3 filhos, mas o filho homem morre e ficam 2 filhas, e essas 2 filhas quem vão dar partes, vão censurar a biografia dele dada pelos 2 assassinos. Então aqui nós temos, além da história dada pelos 2 assassinos, nós temos a história que foi passada pelas mãos das 2 filhas deles, que vão censurar, vão ler para saber se está de acordo com a verdade. Então veja a importância desse livro, minha gente. Esse livro é uma joia rara. Quebrou ao meio, porque a encadernação é daquelas que, se você abrir muito o livro, ele parte. Enfim, Kisly diz, pode fazer o que quiser, tem que mudar de vida, nada. Você vai ser um mago
imbatível, invencível, porque você é extraordinário, você é um predestinado. Macário já é o contrário. Parecido com o grande Efim, que vive só lendo a Bíblia, passa a vida toda lendo a Bíblia, são eremitas, todos eles magos. Macário diz, você não pode ser um mago tendo uma sexualidade desenfreada. Mas Rasputin está aí pouco ligando para Macário. Agora, o nome dele, que é Grigori Efemovitch, ele passa a ser chamado Rasputin, que quer dizer exatamente o dissoluto. Tem 19 anos, conhece a primeira mulher com quem ele casa, mas tem 3 filhos que estão aqui, 2 meninas e um menino. O menino está no colo dele, as 2 meninas estão aqui e aqui está ele. O menino morre, ficam as 2 meninas. E essas 2 meninas, cujo nome vai ser dado no momento próprio, elas vão censurar, né, os originais que vão ser dados pelos assassinos dele para fazer com que a biografia dele seja precisa. Então, isso aqui é muito importante. E aí, ele vai começar agora a brilhar. Louco ou não, seja como for, ele vai para o convento do Monte Athos, na Grécia, e lá fica. Seduz algumas mulheres, algumas são casadas, outras são moças inquietas. Mas é capaz de repelir o demônio e curar os enfermos. Começa agora a mostrar os poderes dele. É capaz de repelir os demônios, ou seja, os endemoniados, epiléticos, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa tem de desorganização, de desordem mental ou física, ele começa a curar. Aí ele já começa a aplicar o que Kistri deu para ele. Mas não obedece a Macário. Leva uma vida dissoluta. A visita ao Monte Athos chega até a desgostá-lo. Ele não gosta. Para apenas em Kazan, para ver a Virgem de Kazan, e fica admirado com a imagem dela. Mas essa admiração à imagem da Virgem não vai mudar em nada ele vai continuar sendo um maníaco sexual, mas essa força sexual é que é o poder mágico dele. Né? É magia sexualis. Eu conheço bem porque eu sou mestre de Tantra. Então, na verdade, com outro nome, né? Mas é magia sexual. Então, isso é a força de Rasputin. Essa grande capacidade reside na magia sexual, que ele pratica sem ser com esse nome. E aí vai fazer o quê? Vai se misturar com os ciganos, que participam da vida a maioria deles são camponeses, e aí vai dançar a balalaica, e vai alegrar-se com as orgias, mas acontece que é chamado até o Palácio do Tsar, o Kremlin. Por quê? Porque o Tsarevich, ou seja, o filho do Tsar, o herdeiro do trono, sofre de hemofilia, uma doença que termina matando. Sangra por qualquer lugar, qualquer ferimento, e o ferimento não sara. Parecido hoje com oh meu Deus do céu, diabetes. Então o ferimento não para de sangrar e sangra até morrer. Então isso faz com que ele, devido aos poderes que ele já ostenta, é chamado pela czarina para tentar curar o filho dela, o Tsarovich. Tsarovich, Vich é filho. Então o filho do Tsar, o herdeiro do trono, é hemofílico e pode morrer a qualquer momento. Então, sabedora dos poderes de Rasputin, que era capaz de curar, que era capaz de dominar os espíritos, né, e expulsar os demônios, então ele vai para São Petersburgo, a cidade mais importante depois de Moscou. Lá aloja-se inicialmente numa casa na Avenida Nevsky, depois na Rua Tirovsky, e depois fica definitivamente no número 64 da Avenida Gorochovaya,
de onde é levado para a morte sem saber. É uma traição, é uma coisa vergonhosa. E personagem importante aqui, ele já é conhecido em toda a Sibéria como sendo o célebre Rasputin. Aqui está ele abençoando os discípulos dele, na atitude de abençoar, né? Mas assim, né? Uma vida completamente, vejam bem, ele não muda de vida. O resto aqui não vai nos importar. É a visita dele à Terra Santa, é a visita dele ao Santo Sepulcro e no lugar onde os cristãos dizem que ali Jesus Cristo morreu, ele se ajoelha, coloca o rosto no chão, entre as mãos, e chora e diz: aqui ele morreu, aqui ele morreu. Mas um monge chega perto dele e diz, o franciscano, um frade, e diz: o Senhor ressuscitou, não chore. E aí ele levanta e vai atender o pedido da czarina Alexandra. Vai para onde? Vai para o Kremlin e vai se estabelecer finalmente na casa da rua Avenida Gorochovaya 64. É dessa casa que ele vai ser levado covardemente para ser assassinado. E ele só morrerá porque ele infringiu a única lei, que era a limitação de um mago cáucaso-tibetano. Ele se auto-endeusou. Deixou que o sucesso subisse a cabeça e caiu no pecado de Satanás. A arrogância, a soberba, o orgulho. Pronto. Um mago cáucaso-tibetano é invencível, mas ele não pode se deixar vencer pelo orgulho. Pessoalmente, eu tenho uma luta enorme, porque vocês, alunos, né, dizem, professor, que aula maravilhosa, que coisa fantástica o senhor está nos dando, e eu tenho que me segurar, porque não posso. É proibido. Tudo é força, mas só Deus é poder. Esse é o meu lema. E esse é o lema de todo mago, para que não deixe que a vaidade, o orgulho, a soberba suba a cabeça. Torne-se sempre humilde, reconhecendo que somos apenas instrumentos de Deus para o benefício da humanidade, da sociedade a qual pertencemos. Então, é apenas um dogma. Tudo é força, mas só Deus é poder. Rasputin vai se considerar poderoso. E aí, essa é a desgraça. Mas aqui nós estamos no momento em que ele é chamado pela czarina para socorrer o filho dele, o Tsarevich, o filho dela, que morre, não morre, porque a cada ferimento que ele recebe, ele sangra e os médicos do palácio, aqui ainda não é o Kremlin, é o Palácio Alexandre, o Kremlin vai ser construído depois, ela, para que ele não morra, para que o filho não morra, resolve chamar Rasputin. E aí o próximo capítulo vai ser a chegada de Rasputin até São Petersburgo, onde está o Palácio Alexandre, para poder socorrer a czarina, curando o filho hemofílico dela, que é essa a esperança dele. Vamos então deixar isso para o próximo capítulo. E a última visão, Rasputin abençoando, e aquela figura que eu não sei se acharei de novo, dos dois monges que ele rejeita ficar, porque ele leva um rapaz para ser monge, e os monges dizem, quando percebem que ele tem capacidades extraordinárias, ele deixa a família, abandona a família, depois as filhas vão reencontrá-lo e abandona o mosteiro. Os monges querem que ele fique, mas ele se recusa. Ele deixa o Filipe, mas vai para o palácio do czar. Aqui nós temos um retrato do czar,
quando ele vai, em 1915, quando ele vai para o front. Aqui nós temos o exército de joelhos. Olha, ele era adorado como Deus, e ele num cavalo. Aqui está Nicolau II, indo para o front. No dia em que ele montou no cavalo, deixou São Petersburgo e foi para o front da guerra de 1914 a 1918. Então paramos aqui aos 5 minutos, continuaremos no próximo episódio. Aqui demos a vida de Rasputin e como ele adquiriu seus poderes. Até o próximo, então, se Deus quiser. Olha, deem seu like, é importante. O YouTube recomenda o meu vídeo se você der o seu like. Aquela mãozinha ali, clique em cima dela, não lhe custa nada, tá bom? E, então, já demos uma parte importante. Quem é Rasputin? Como foi que ele chegou aos poderes dele? Né? O principal, não tenho de memória, não guardei, os nomes são russos, mas teve 3 mestres. O grande Efim, eu lembro. Macário, também eu lembro. Mas o mais importante deles não é esse. O mais importante deles é aquele que tem a magia tibetana, o segredo da magia tibetana, e que dá a ele. É o único, o último Kistli, o último mago cáucaso tibetano. Kistli é quem vai fazer Rasputin se tornar praticamente divino. Então, até a próxima, se Deus quiser, onde teremos mais um capítulo para vermos a vida de Rasputin, porque ele é importante. Só matarão o czar, a czarina, a família Romanov, e só nascerá a União Soviética depois de matarem Rasputin. Sem matarem Rasputin, disse Yusupov, é impossível acabar com os Romanov. Demã, que eu vou em frente.